Olá! O objetivo desse vídeo não é falar sobre uma estrutura, não é falar sobre duas estruturas. O objetivo desse vídeo é lembrar que a gestão do projeto atende a diversos envolvidos, diversos interessados. Então, nós temos que lembrar que quando nós falamos em estruturas, não estamos falando apenas da WBS, da Work Breakdown Structure, ou da estrutura analítica do projeto. A estrutura desenvolvida através de quebra por produto, quebra por área de produção, quebra por área geográfica, tem o objetivo de dar ao gestor o entendimento da produção, da construção, da agregação de valor. E isso já foi apresentado há muitas décadas atrás. Também nós não estamos aqui para falar de estruturas que se interligam com a estrutura proposta pelo Departamento de Defesa americano para controlar os seus projetos, onde você tem a estrutura do trabalho ligada à estrutura organizacional e, a partir das interseções, classificar o trabalho de acordo com o seu produto a ser produzido, classificar as atividades ou os pacotes de trabalho com o produto a ser produzido para cima e com a organização e o centro de controle e comando ou a hierarquia de comando na esquerda, gerando assim os Cost Account Control. São os controles de contas e de custos. Então nós temos aqui duas estruturas, uma acima e uma à esquerda, que definiam uma referência de controle de custo. E essas referências de controle de custo também podem estar subordinadas a uma estrutura de custeio, uma estrutura de contas, uma estrutura contábil. Então teríamos três estruturas fundamentais. Acima, o trabalho. À esquerda, as responsabilidades organizacionais, hierarquia ou comando. E, numa terceira dimensão, uma terceira estrutura, que classifica todas as contas ou os Cost Account Control. Mas nós não estamos aqui para falar sobre duas estruturas. Nós estamos aqui para falar sobre diversas estruturas. O projeto prevê o atendimento a diversos envolvidos e interessados. Então, a figura que aparece tem o objetivo de mostrar que não é possível ver mais que três dimensões. Esse é o tesserato. O tesserato foi cunhado originalmente por Charles Howard Hilton e ele tenta representar um cubo regular, uma figura geométrica em 4 dimensões. Seria uma tentativa de ver um objeto tridimensional com 3 dimensões. Significa dizer que o nosso trabalho aqui vai transcender 3 dimensões. Uma estrutura analítica, ela tem que atender ao trabalho, à hierarquia, ao comando, ao conjunto contratual, aos controles e as estruturas de conta, às estruturas de classificação de riscos, de qualidade, de produção ou qualquer outra que seja. Vamos dar uma olhada então, estrutura por estrutura, e vamos fazer uma apresentação do mesmo trabalho em mais de uma dimensão. Essas estruturas não se aplicam apenas ao processo do caminho crítico, ao método do caminho crítico. Nós estamos aqui desenvolvendo uma série sobre o planejamento líquido. Então, vamos fazer essa análise que serviria para o CPM, para o LSM, ou método do planejamento líquido. Observando aqui um projeto que tem
duas partes principais, a administração e a produção. Na produção, 2 prédios, e os prédios possuem entregas de 3 engenharias, e as engenharias produzem trabalho. Originalmente, lembrando que o nosso trabalho aqui é do planejamento líquido, a demonstração desse método, lembramos que todas as atividades foram programadas para serem produzidas na medida do real possível e não dos desejos, vícios ou limitações que o planejador inclui quando coloca sequências obrigatórias entre as atividades. Observe que em verde é um trabalho obrigatoriamente realizado por princípios construtivos. Não é possível fazer ao mesmo tempo. Em azul, é tudo que é possível fazer ao mesmo tempo, independente de ter gente, material, espaço, recurso financeiro. Aqui nós temos, então, 2 grandes pacotes que são sequencialmente obrigatórios, os demais tudo junto. Apenas para lembrar que o nosso planejamento em cinza é consequência de uma proposta de grande volume de trabalho a ser feito, com definição de prioridades, com a definição de restrições de falta de equipamentos ou equipamentos limitados, falta de equipes ou equipes limitadas, falta de profissional específico ou tempo limitado e, na logística, fiscais limitados para acompanhar o trabalho e, na logística, espaços limitados de uso. Além disso, nós temos também que os materiais, eles civil, elétrico e mecânico, chegam em momentos específicos. Tem que ser atendido não ao projeto, mas à restrição de chegada. Além do que, nós temos também elementos de controle de agendamento para os materiais e temos um valor financeiro com programa de chegada. Com todas estas restrições mencionadas, a gente pode gerar um plano de trabalho. E o plano de trabalho aqui apresentado no planejamento líquido é a construção de um agendamento que mantém o caminho crítico, que mantém o registro de folgas, sem o uso de nenhuma seta, ligação, restrição lógica arbitrária do nosso planejador. Lembrando esse assunto, aqui nós temos uma estrutura analítica do trabalho. Como pode ser visto, a estrutura analítica do trabalho, ela apresenta os quadradinhos. Esquecendo o não classificado, nós temos aqui, vamos ver aqui, trabalho. Então, nós temos aqui uma estrutura com apoio, obra, e a obra possui 2 grandes pacotes, a produção, a administração. Produção tem um prédio A e B. Então, essa é a estrutura analítica do trabalho. Mas existe também uma estrutura analítica organizacional, onde prevemos para esse projeto, para a empresa, um presidente, um principal responsável e 5 diretorias, vice-presidências, e cada diretoria, nessa estrutura particular, mão de obra direta e contratos. É uma estrutura organizacional de comando, de controle. E temos também uma estrutura contábil. Nós temos, vamos ver aqui, não classificado, nós temos investimento, despesas ordinárias e talvez até manutenção. E dentro de investimento nós temos custos diretos e indiretos. E dentro de custos diretos tem aqueles que não são retornáveis e aqueles que são retornáveis. Então a estrutura de controle de contas ou de despesas existe. Ainda existe uma outra estrutura aqui, é a de riscos. O que quer dizer? Vamos ver aqui, a estrutura é muito grande. Nós temos riscos na Risk Breakdown Structure, nós temos riscos sociais,
riscos políticos, riscos do tempo, do clima, risco de engenharia, risco de design. E no design nós temos dois tipos aqui na nossa estrutura de risco. É uma ilustração. Interno e externo. Na engenharia nós temos interno e externo. E o externo tem riscos significantes, altos, médios, baixos. Então nós temos várias estruturas. Então não é tridimensional. É quantas dimensões forem necessárias. E nós voltamos então para a nossa estrutura analítica de trabalho. O trabalho são as atividades. Quando eu peço para que, dentro da estrutura do trabalho, eu analise e preencha os campos de classificação da organização, eu posso pedir para que esse trabalho ou esse pacote, depende da sua intenção, tenha preenchido o primeiro nível da organização, estrutura organizacional de comando e controle, a OBS. Temos o segundo nível e temos o terceiro nível. Então, os níveis são conhecidos e você precisa classificar dentro da estrutura do trabalho de acordo com a sua posição na nova estrutura, tanto para a OBS, que é organizacional, quanto para o controle de contas, tirando o apoio. Nós temos aqui o nível 0 é investimento, despesas ordinárias ou taxas. Se for investimento, é controle direto, controle indireto, custo direto, custo indireto. E se for, se é refund, se é retornável, se é ressarcível ou se não é ressarcível. Então você classifica dentro da sua estrutura principal, qualquer que seja ela, o trabalho que será produzido, inclusive no RISC, Breakdown Structure. Você pode e deve, né? Classificar o primeiro nível, nível 0, nível 1, de que tipo de risco é. Political, engineering, de projeto, do social. Depois, dentro da sua estrutura de risco, claro, se é interno, externo. E, por fim, o nível alto, médio, baixo de cada trabalho realizado. Assim, quando você pedir para que o sistema mostre a estrutura analítica do trabalho, teremos todos os trabalhos, são as atividades produtoras, classificadas, ou trabalho classificado dentro da visão do trabalho. Se quiser ver dentro da visão da organização, e aqui eu vou reduzir ao nível 1 para ficar bem claro. Presidente, temos diretorias e na diretoria temos as subdivisões. Então aqui nós temos as estruturas e o trabalho na estrutura específica OBS. Olhando o trabalho todo, nós temos como entender que esses trabalhos pertencem, serão produzidos dentro do setor de contratos ou contratados da vice-presidência de construção da nossa empresa. Na outra vice-presidência, temos contratos também, só que são outros. E todo o trabalho que está aqui não foi agendado ou sequenciado por ligações rígidas. Eles obedecem apenas às restrições. Mudando as restrições, tudo isso muda para atender à nova condição, sem prejuízo do término do trabalho, do término do projeto. E, só para chamar a atenção, na WBS, o custo total é a soma da obra. Então, 25 daqui dá 2 milhões e 500. Se nós olhássemos, e é dividido em parte, administração e produção. Se nós olharmos numa OBS, o valor é o mesmo, 2 milhões 538. Se nós olharmos sobre a ótica da composição de custo, do controle de custo, da família de custos, da estrutura de custos, 2 milhões 538. Essa é a vantagem de, no mesmo aplicativo, observar diversas estruturas, como várias dimensões de observação,
atendendo, é claro, aos envolvidos do projeto. E aqui, mais uma vez, nós temos Cost Control. Aqui é Cost Accounts. Agora está legal. Você tem nível 1, projeto, investimento e despesas ordinárias, investimentos, custos diretos e indiretos, e aqueles que são retornáveis ou ressarcíveis ou não, e nós podemos ver os trabalhos, os mesmos trabalhos, dentro da programação de tempo, com enfoque específico agora no plano, na estrutura, na contabilidade da organização, aonde esse projeto está sujeito e aonde esse projeto foi classificado. Lembrando mais uma vez que se nós somarmos investimento com despesas ordinárias, vamos encontrar 2 milhões, 300 e alguma coisa, porque é a mesma base de dados sendo ajustada. E para o efeito de RISC, nós temos de novo 2.538.000, que é o valor total, só que agora sobre a perspectiva dos riscos. A estrutura analítica de risco. Preciso colocar isso na estrutura analítica de risco, senão não vai funcionar. Nível 1. Riscos de design, engineering, social, political e de tempo. Vamos ver de tempo? Tem externo e interno, como se fosse possível isso. E dentro de externo temos os significantes, são os altos, e temos os baixos. Ou seja, todo o trabalho foi novamente classificado dentro de uma nova estrutura, a estrutura de riscos. E o valor, como nós já comentamos, somando todos os riscos, nós vamos ver que é 2.538.000, porque a base de dados é a mesma. Então, fechando, todo o trabalho do projeto pôde ser classificado a partir da estrutura analítica do trabalho, conhecida como base da nossa referência de planejamento, mas que originalmente era apresentada também dentro da estrutura organizacional de comando e hierarquia, ou de contratos que estão sendo produzidos para dar cabo a esse trabalho todo. Contratos e não contratos. Contratos e não contratos. Através de filtro você consegue classificar isso. Outra dimensão seria, e é tradicional desde 1960, dentro do sistema contábil, dentro da classificação contábil, dentro da estrutura analítica de contas. Inclusive, custos diretos, custos indiretos, do investimento, das despesas ordinárias. O quarto aqui é de riscos, nós já comentamos, e poderíamos ter um quinto, uma classificação por produção. O que é por produção? Realmente só perguntando àquele que desenvolveu essa classificação. Aqui, o gestor, o planejador, o scheduler, colocou alguns trabalhos em produção administrativa e alguns trabalhos de forma aqui genérica. Eu vou colocar em ordem de produção. Nós vemos uma produção, todos estão produzindo. Aqui está o fluxo de produção desse trabalho. E esse fluxo de produção, pelo método do planejamento líquido, segue todas as restrições que foram impostas de tempo, de recursos, de falta de recursos, de compromissos de chegada de material ou fundos para financiar o projeto, de restrições do cliente quanto ao acompanhamento do espaço necessário para a produção das atividades e disputa de espaços, tudo atendido simultaneamente a partir de todo o trabalho necessário. Aqui é todo o trabalho necessário, possível de ser feito, e aqui é todo o trabalho necessário, possível de ser feito, atendendo a restrições diversas através da modelagem do método do planejamento líquido. Muitas dimensões do mesmo trabalho, e qualquer alteração
é aplicada simultaneamente em todas as estruturas: trabalho, organizacional, plano de controle de contas, análise de riscos, classificação dos riscos e qualquer outra dimensão que for necessária para atendimento aos envolvidos.